Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os meus irmãos. Estamos aqui mais uma noite na Rádio TV Fez. Mais um dia para o nosso canal no YouTube. Primeiramente eu quero ser rico e grato. Sou rico e grato pela oportunidade que Deus me dá nesta noite de estar aqui neste pequeno projeto que se inicia, mas creio eu que é da vontade de Deus esse projeto que Deus colocou no coração do nosso irmão Gleidson, que está iniciando esse projeto. E já quero aqui agradecer a ele por essa oportunidade de ter me confiado essa responsabilidade de estar trazendo algo um pouco da parte do Senhor, daquilo que nesse pequeno tempo que eu tenho de experiência com Deus, quase 2 anos que me converti, sou um ex-drogado, sou um ex-prostituto, sou um ex-alcoólatra, mas a minha Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero trazer uma palavra para o teu coração, que neste momento está nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra direcionada ao teu coração nesta noite. E a palavra que eu vou trazer nesta noite se encontra em 2 Reis. E eu queria ler alguns versículos da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra muito conhecida ao nosso meio. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida ao nosso meio, irmãos. Mas antes de trazer algo da parte do Senhor sobre esta palavra, eu queria dizer que vou ser bem breve, porque no começo da minha fé, quando Deus começou a me levantar, quando Deus começou a me levar em alguns lugares para pregar sua palavra, eu prometi para Deus que onde Ele me levasse para anunciar um pouco daquilo que sei da palavra do Senhor, para anunciar o seu evangelho, para anunciar o evangelho da cruz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu iria contar um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida, nesse pouco período de tempo que eu tenho com o Senhor Jesus. E no final desta palavra eu estarei dando o meu testemunho, assim como prometi a Deus. Louvado seja Deus. Porque uma certa vez, um homem de Deus, ele chegou para mim e disse que através do meu testemunho, eu poderia ganhar muitas almas para o Senhor. Então eu coloquei aquilo no meu coração, guardei no meu coração, louvado seja Deus. Então no final dessa pregação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no final dessa mensagem, vou ser bem breve, eu estarei trazendo um pouco do meu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra que acabamos de ler, louvado seja Deus, é uma palavra bem conhecida, onde vai falar
a história de uma mulher. A Bíblia não se refere ao nome dessa mulher. A Bíblia não se refere ao nome do marido dessa mulher, nem dos filhos dessa mulher. Mas o que nós sabemos é que essa mulher, ela se encontrava em uma situação difícil, em uma situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual nem eu e você queremos passar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher viúva, e se encontrava numa situação desesperadora dentro do seu lar. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que essa mulher vai até um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu recebeu uma unção dobrada de Elias, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher chega até a casa de Eliseu e diz: meu marido, teu servo Eliseu, morreu. Aleluia. E tu sabia que o teu servo, ele temia ao Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurado, feliz é aquele homem que teme ao Senhor. Feliz é aquele homem que anda nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa mulher chega para Eliseu e conta a sua situação. E ainda diz: e tem mais, Eliseu. Ele disse que se eu não pagar a minha dívida, louvado seja o nome do Senhor, se eu não pagar a minha dívida, ele vai levar os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. E a palavra aqui, servos, no original está dizendo para serem escravos, louvado seja Deus. E aquela mulher, creio eu, que ela não criou os seus filhos para serem escravos. Aquela mulher não criou os seus filhos, aleluia, para se encontrar naquela situação. Mas tudo isso, creio eu, que era projeto de Deus na vida daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E segundo a lei daquela época, aquele homem, aquele credor, ele tinha sim o direito de levar os seus filhos para serem servos. Porque lá em Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 25 diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano jubileu. Porém, no ano jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Os 2 filhos daquela mulher, aleluia, se ela não pagasse a sua dívida, aquele credor iria levar, mas não iria levar para sempre. No ano do jubileu, como acabei de ler a palavra diz, eles iriam ser libertos, eles voltariam para o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nessa palavra, e em quase toda a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que me chama a atenção nessa palavra, que para Deus agir na casa dessa mulher, coloca essa palavra no teu coração, leva essa palavra para a tua casa, carrega essa palavra contigo. Talvez você se encontre na situação que essa mulher se encontrava. Talvez você esteja passando por uma situação difícil dentro do seu lar, não sei. Talvez você esteja como essa mulher se encontrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem nada dentro do seu lar. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que para Deus entrar com providência dentro da casa dessa mulher, para Deus começar a agir dentro do seu lar, não foi preciso ela ter uma casa bonita, não. Não foi preciso ela ter uma roupa importada, não. Não foi preciso ela ter um carro importado, não. Para Deus entrar com providência dentro da casa dessa mulher, foi preciso ela não ter nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por muitas vezes nós pensamos que Deus ele não está conosco porque nós não temos uma casa bonita, porque o irmão da esquerda, o irmão da direita olha para a gente indiferente por não termos nada. Mas mal sabe ele do projeto lindo que Deus tem para nossas vidas. Mal sabe ele, aleluia, que aquilo que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a promessa de Deus na tua vida, irmão, ela não cai por terra.
O que Deus te prometeu não cai por terra. O que cai por terra sobre a tua vida é a maldição que lançaram contra a tua casa. Isso sim cai por terra. O que cai por terra sobre a tua vida é a palavra contrária que lançaram sobre a tua vida. O que cai por terra é o olho grande, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que cai por terra é as pessoas não quererem te aceitar como Deus te chamou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Vão ter que te aceitar como Deus te chamou. Vão ter que te aceitar como Deus te levantou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha nada nessa noite, aleluia. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não tenha nada, aleluia. Mas eu quero te dizer que não é preciso você ter nada. Não é preciso você ter nada dentro da sua casa para Deus agir, não. O que é preciso você ter é você ter fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso você ter fé, louvado, que Deus vai agir. É preciso você ter fé, mulher, que Deus vai tirar o teu filho da prostituição. É preciso você ter fé, mulher, aleluia, que Deus vai tirar o teu filho da droga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa você ter nada, somente precisa você ter fé, aleluia, que Deus vai agir na tua vida. E a Bíblia diz que essa mulher chega para Eliseu e diz, conta a sua situação. E Eliseu olha para ela e diz, o que é que eu posso fazer por ti, mulher? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que tu tem em casa? Louvado seja Deus. E essa mulher olha para Eliseu e diz, Eliseu, a tua serva não tem nada em casa. A tua serva não tem nada, mas Eliseu, na minha casa ainda tem um pouquinho de azeite. Ainda tem uma botija de azeite. Ei, deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim, que azeite há na casa do homem sábio, mas o homem insensato o devora. Aleluia. Eu não sei como é que anda a tua vida espiritual com Deus, não sei. Eu não sei como é que anda o teu lar dentro da tua casa, não sei. Mas eu quero te dizer, irmão, que azeite na Bíblia, ele representa a unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa mulher, ela só tinha um pouquinho de azeite, louvado seja Deus. E foi somente esse pouquinho de azeite que foi preciso para a providência de Deus entrar na casa daquela mulher. Aleluia. Talvez você esteja com a sua vida espiritual baixa. Talvez você esteja afastado de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez esteja até na congregação dele, mas esteja afastado, louvado seja Deus. Mas eu sei que no fundo, ainda há um pouquinho de azeite. Então nessa noite derrama esse pouquinho que tu tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Derrama esse pouco de azeite que tu tem, que Deus quer multiplicar o teu azeite. Assim como ele multiplicou o azeite dessa mulher, aleluia. Assim como ele multiplicou o meu azeite que um dia se encontrei no mundo das drogas, aleluia, excluído da sociedade. Assim como ele multiplicou o azeite de muitos, louvado seja Deus, ele quer multiplicar o teu azeite nessa noite. O mesmo azeite que foi depositado, o mesmo azeite a qual Deus levantou Samuel e mandou até a casa de Jessé, ungir Davi. O que me chama a atenção, irmão, nessa palavra, é que essa mulher, vou falar mais uma vez para você entender, essa mulher não tinha nada, louvado seja Deus. Davi também, para ser ungido rei, ele não tinha nada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Samuel, e diz, Samuel, levanta-te, pega uma botija de azeite, porque tenho me provido de um rei. Saul, ele desobedeceu a Deus. E toda decisão que nós tomamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele está a todo momento, louvado seja Deus, clamando aos nossos corações, falando conosco em oração, dizendo qual o caminho a se seguir. Aleluia. Qual o caminho a ser trilhado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por muitas vezes, aleluia, desobedecemos. E toda desobediência, aleluia, tem uma consequência a pagar, aleluia. E Saul desobedeceu, aleluia, e perdeu o trono, aleluia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apartou de Saul. E Deus ele decide levantar um rei, louvado seja Deus. Saul foi levantado pelo povo, quem ungiu foi rei, mas foi levantado pelo povo. Não estava no tempo do povo de Israel ter um rei, aleluia. Mas de tanto o povo pedir a Deus, de tanto o povo clamar, Deus disse, eu vou dar, mas vocês vão quebrar a cara, porque não está no tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo é no tempo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vai decidir levantar Davi.
E Davi, todos nós sabemos que Davi era excluído da sua família. Davi talvez fosse excluído da sociedade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é desses que Deus se agrada. A Bíblia diz que Davi era o menor da casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus se agrada do menorzinho. A Bíblia diz que no céu só vai entrar quem for como criança, louvado seja Deus. No céu só entra quem for como criança, só vai entrar o menor. Não adianta você se achar o bambambam, não. Não adianta, aleluia, você se achar o tal, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ajeitar a câmera aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque os irmãos de Davi, eles se achavam o bambambam. Aleluia. Os irmãos de Davi se achavam maioral, louvado seja Deus, porque eram formosos, porque eram bonitos, aleluia. E eu quero dizer uma coisa pro teu coração, aleluia. Deus, ele vai abater esses artistas que estão no meio do evangelho, vai, aleluia. Deus, ele vai restaurar o seu altar novamente e vai começar a levantar Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus, ele se agrada, aleluia, de Davi. E Samuel, quando chega na casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Jessé, ele vê Abinadab, homem forte, bonito, formoso à vista, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Samuel diz: é este daí, Senhor. E Deus diz ao coração de Samuel: não é este, Samuel. Eu não olho para o que o homem vê, eu olho para o íntimo, eu olho para o coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. Não adianta, aleluia, você colocar uma Bíblia debaixo do braço, colocar um paletó, uma gravata, aleluia, e andar no meio da sociedade, aleluia, e o povo dizer: olha, lá vai um homem de Deus, aleluia. Um homem de Deus, ele não é visto pelo que ele prega. Um homem de Deus, ele não é visto pela sociedade. O homem de Deus, ele é visto por Deus. O homem de Deus, ele é reconhecido, aleluia, quando ele chega dentro do seu lar, ele entra dentro do seu quarto, fecha a porta, e aí sim, Deus é quem vai decidir o que ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Abinadab, aleluia, passa. Não é este. E Samuel, ele passa de um por um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E acaba todos os irmãos de Davi. Mas Davi não estava dentro da sua casa. E Samuel pergunta a Jessé: ainda tem mais, Jessé? E Jessé diz: tem. O menor da casa. Onde ele está no pasto, está apacentando as minhas ovelhas, está no campo cuidando das minhas ovelhas, pois manda chamar, que nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foram chamar Davi, e quando chegam lá no campo, talvez Davi estivesse dedilhando sua harpa, cuidando das ovelhas de seu pai, e disseram: Davi, estão te chamando na tua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi talvez pensou que fosse para almoçar, porque por muitas vezes Davi recebia a sua quentinha, sua marmita no campo mesmo, louvado seja Deus. E Davi pensou: opa, hoje eu vou almoçar com minha família, hoje eu vou comer com minha família. E por muitas vezes, aleluia, Davi chegava e comia o resto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o profeta Samuel disse: hoje não nos assentaremos nesta mesa enquanto Davi não chegar. Manda chamar Davi, porque hoje ele vai ser ungido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele é ungido a rei. O que me chama a atenção é que Davi é ungido a rei. Mas Davi, ele não vai assumir o trono de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não vai assumir o trono. O que acontece com Davi? Davi é ungido. Louvado seja Deus. Mas Davi volta para o campo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi volta para o campo para apacentar as ovelhas de seu pai. Davi voltou para a sala de espera. A promessa estava feita, irmão, sobre a vida de Davi. Uma hora ou outra Deus iria colocar Davi no trono, aleluia. Mas o que eu aprendo nessa palavra é que Deus, ele lança a promessa, mas somente no tempo dele é que ele cumprirá, aleluia. Deus, ele lança a promessa sobre nossas vidas, mas somente no tempo dele ele vai cumprir, louvado seja Deus. Deus lançou a promessa sobre Davi, Deus ungiu Davi a rei, louvado seja Deus. Lançou a promessa e Davi voltou para a sala de espera, voltou para o campo. Só que desde aquele dia a vida de Davi não foi mais a mesma. Começou a se levantar luta, começou a se levantar, aleluia, batalhas contra Davi. E a primeira delas, a Bíblia diz que foi um urso e um leão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Davi venceu, aleluia. E depois veio o gigante Golias, uma história muito conhecida, da qual nós sabemos que quando Jessé manda
seu filho Davi levar a merenda, aleluia, levar o alimento para os seus irmãos. E quando ele chega naquele campo de batalha, ele vê um gigante, aleluia, o gigante filisteu Golias, a qual nós sabemos da história, que começa a afrontar o povo de Israel, começa a afrontar o exército de Israel durante 39 dias, se eu não me engano, louvado seja Deus. E quando Davi chega àquele campo de batalha, ele escuta o gigante Golias falar, perguntando se não tem homem no exército de Israel. E quando Davi escuta aquilo, creio eu que Davi olha para aquele gigante e diz: opa, alto lá, quem é este incircunciso, aleluia, que afronta o exército do meu Deus vivo, aleluia. Talvez Davi olha para aquele exército, aleluia, aquela multidão de homens, aleluia, a qual Deus escolheu, louvado seja Deus, para combater, aleluia, contra os seus inimigos. Mas só que naquele momento nenhum teve coragem, aleluia, de enfrentar aquele gigante. Nenhum teve coragem de se levantar e dizer: eu vou, aleluia, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo, aleluia. Mas Davi, aleluia, é um menino de 16 anos ou 17 anos, talvez na época, ele teve a coragem que nenhum daqueles homens tiveram. Por quê? Porque a promessa estava lançada. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir, aleluia. E a Bíblia diz que Davi vai até a sala de Saul, vai até Saul e diz: ei Saul, eu quero enfrentar aquele gigante. Aquele gigante está enfrentando o exército do meu Deus vivo, o Deus que me ungiu, louvado seja Deus. E Saul olha para Davi e começa a rir, porque achava que Davi não era capaz. Achava que Davi não era capaz de combater aquele gigante. Achava que Davi era incapaz, louvado seja Deus. E muitos olham para você, aleluia, e não acreditam. E muitos olham para você, aleluia, chegam a duvidar do que Deus ele é capaz de fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Davi naquele momento não tinha armadura, não tinha espada, não tinha lança, aleluia, mas Davi estava debaixo da promessa, e quem tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir, aleluia. A palavra que eu tenho para o teu coração é essa: a promessa de Deus está lançada contra a tua vida, meu filho. A promessa de Deus, ela está lançada contra a tua vida, varoa, aleluia. Só tranquiliza o teu coração, continua na sala de espera, que uma hora ou outra, aleluia, Deus vai te tirar, aleluia, da sala de espera e vai te colocar onde Ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que Davi foi ungido mais ou menos quando tinha uns 30 anos. Foi ungido rei quando tinha 16 ou 17. Mas foi assumir o trono com mais ou menos 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse percurso, aleluia, Davi passou por luta, Davi passou por prova, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nada que se levantou contra a vida de Davi não foi capaz de derrotar Davi, porque Davi estava debaixo da promessa, porque foi Deus que levantou. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta, aleluia, Saul se levantar contra a tua vida, não adianta o vizinho fofoqueiro falar que tu não vai chegar em lugar algum, porque foi Deus que te levantou, foi Deus que te capacitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi Deus que te escolheu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta Golias se levantar contra a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar, irmão. Oh, aleluia. Não adianta Golias se levantar contra a tua vida, não. Não adianta as pessoas do teu lado, aleluia, passar a mão no teu ombro, te abraçar e dizer que é teu amigo, e depois virar as costas e dizer que você não vai conseguir. Eu quero dizer para você que você vai. Vão ter que te aceitar como Deus te chamou. Vão ter que te aceitar como Deus te levantou. Os irmãos de Davi olharam para Davi naquele momento e diziam: tu tá ficando doido, Davi. Nós somos soldados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas na verdade o que aqueles irmãos estavam querendo era, aleluia, era que Davi fosse embora para Davi não envergonhá-los. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele sempre vai levantar alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para afrontar o Golias, aleluia, que te assola. Aleluia. Deus sempre vai levantar alguém, sempre vai capacitar alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para derrubar esse Golias, aleluia, que tem se levantado contra a tua vida. Louvado seja Deus. Eu não sei há quanto tempo tu vem orando. Eu não sei há quanto tempo tu vem clamando. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o Golias que tem se levantado dentro da tua casa.
Eu não sei qual é o Golias que tem se levantado dentro da tua vida. Talvez o Golias que tu esteja enfrentando, oh glória. Talvez o Golias que tu venha enfrentando seja um filho teu que está na droga. Talvez o Golias, mulher, que tu venha enfrentando, aleluia, seja um marido teu que está no alcoolismo. Talvez o Golias que tu venha enfrentando, aleluia, seja um filho teu que está na prostituição. Talvez o Golias que tu venha enfrentando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja a tua filha, aleluia, que está no prostíbulo, aleluia. Talvez esse leão que tenha se levantado contra a tua vida e esse urso, aleluia, como se levantou na vida de Davi. Talvez esse Davi, aleluia, esse urso ou esse leão ou esse Golias que tem se levantado dentro da tua casa, louvado seja Deus. Talvez o Golias que tem se levantado dentro da tua vida, louvado seja Deus, foi o irmão de paletó e gravata do teu lado, aleluia, que está dizendo que você não vai conseguir, que por muitas vezes lança a palavra contrária contra a tua vida, louvado seja Deus. Mas eu vim aqui nessa noite, nessa rádio, te dizer que Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, aleluia. Para Davi assumir o trono de Israel, primeiro ele passou por luta, primeiro ele passou por prova, primeiro ele teve que enfrentar gigante, aleluia. Primeiro ele teve que estar no deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas lá em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 6, a Bíblia diz que Davi, quando assume o trono de Israel, ele coloca um desejo no seu coração de trazer de volta a Arca da Aliança. Quando ele assume o trono, louvado seja Deus, quando a promessa se cumpre, ele sente falta da Arca da Aliança, da Arca da Promessa. A Arca representava a presença de Deus. E Davi, ele andava com Deus, ele queria sentir a presença de Deus todos os dias. E Davi, ele decide buscar a Arca da Aliança. E quando Davi chega à cidade de Davi com a Arca da Aliança, aleluia, o que se levanta contra a vida de Davi é sua própria esposa Mical, aleluia. O que se levanta contra a vida de Davi é Mical. E Davi, a Bíblia diz que Davi, quando ele vem do lado da arca, ele vem saltando, vem bailando na presença do Senhor. E por muitas vezes nós nos intimidamos, aleluia, de nos dar o nosso melhor na presença dele, louvado seja Deus, com medo ou com vergonha do que o irmão do lado vai falar, aleluia. Mas eu quero te dizer, aleluia, que naquele momento Davi estava se lembrando de tudo, de onde Deus tinha tirado Davi. Davi estava se lembrando das promessas que Deus tinha feito, aleluia, no deserto para Davi. Davi estava se lembrando, louvado seja Deus, na presença de Deus ele se lembrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do gigante que ele enfrentou quando era jovem, aleluia, do urso que ele enfrentou quando ele era jovem, do leão que ele enfrentou quando ele era jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele se lembrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi não esqueceu de onde Deus tinha tirado ele. E Mical, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar aquilo que Deus quer falar, irmão. Deus está falando aqui o meu coração, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Davi ele chega à cidade de Davi, Mical o despreza e diz: quão honrado é o rei, aleluia, se despindo, louvado seja Deus, na frente das servas de seus servos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Davi olha para Mical e diz: aquilo que Deus me deu pelo lado de fora não vai modificar o adorador que eu sou pelo lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na presença de Deus eu sou apenas mais um. Davi estava dizendo que na presença de Deus ele era apenas mais um adorador. Davi, quando ele estava do lado da arca, ele tira, aleluia, o manto, louvado seja Deus, sacerdotal. Ele tira a coroa, aleluia, de cima de sua cabeça e fica somente com a escola sacerdotal. Davi estava dizendo, aleluia, que tudo aquilo que Deus deu a ele pelo lado de fora, palácio, a coroa, aleluia, o manto, as riquezas, não iria modificar o adorador que ele era quando ele enfrentou Golias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não ia modificar o adorador que ele era quando ele estava lá no pasto, aleluia, alimentando as ovelhas de seu pai, aleluia. Davi assumiu o trono de Israel, mas não esqueceu de onde saiu. E quantos têm esquecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de onde Deus tem tirado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos têm deixado a soberba entrar no coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos têm deixado, aleluia, esquecido do irmão que um dia estendeu a mão, louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm esquecido,
Quantos têm esquecido, irmão? E hoje nós vivemos um evangelho, aleluia, de capa. Nós vivemos um evangelho, aleluia, de falsidade. O irmão te abraça do lado. O irmão, aleluia, chega para você e diz que você é um homem de Deus, mas por trás ele te taca a faca, te taca a tesoura. Quantos têm esquecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus? Mas Davi não esqueceu. Davi não esqueceu de onde um dia Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que você também não esqueça, aleluia, de onde Deus tem te tirado, louvado seja Deus. Que você não esqueça, aleluia, que um dia você não era nada, mas hoje você tem o direito de ir morar no céu. A maior promessa que Deus tem sobre nossas vidas é a promessa de vida eterna. A promessa que Deus lançou sobre a vida de Davi, aleluia, foi um dia ser rei. E Davi colocou aquilo no seu coração, mas voltou para a sala de espera. Talvez você esteja na sala de espera, aleluia. Talvez você esteja esperando a promessa de Deus sobre a tua vida, aleluia. Talvez você esteja ainda enfrentando esse Golias, mas eu quero te dizer que não é Golias que vai te derrotar. Não é urso, não é leão, não é essa tempestade que vai te derrotar. Que você seja como a águia. A águia voa alto, e quando ela vê a tempestade se aproximando, ela não recua, ela vai em frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa bater no peito e dizer: vem tempestade, pode vir, a minha casa está edificada sobre a rocha. A minha casa está edificada sobre uma rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. A minha casa não está edificada sobre a areia, que quando vem a tempestade vem o vento e a derruba, não. A minha casa está edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que não é esse gigante que vai te derrotar. Não é esse mar, aleluia, que está sobre a tua frente, aleluia, que vai impedir, aleluia, de Deus abrir para você passar, aleluia, em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aos pés enxutos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que Mical, quando Davi chega na cidade de Davi com uma arca, Mical o despreza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas capítulo 15 diz que Mical o despreza, aleluia. E a Bíblia diz que Deus ele cerra o ventre de Mical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com quem tu está desprezando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidado você que se acha o bambambam, que se acha o maiorzão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidado com quem você despreza, aleluia. A Bíblia diz que Mical não deu mais fruto. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que Deus levanta, mas Deus também ele abate. Coloca mais amor no teu coração, aleluia. Deixa de desprezar, aleluia, aqueles que Deus está levantando agora. Deixa de desprezar, aleluia, o teu irmão que não sabe louvar, o teu irmão que não sabe pregar, aleluia. Usa o chamado de Deus para a tua vida, para ganhar almas para Ele, não para querer se achar o tal, não, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, e Davi era um verdadeiro adorador, porque Davi não esqueceu de onde Deus tinha tirado. Davi estava dançando na presença do Senhor, porque Davi tinha se lembrado de onde Deus o tirou. Davi se lembrou das promessas que Deus tinha feito no deserto. Foi onde ele escreveu o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Esperar, irmão, já é difícil. Imagina com paciência. Imagina esperar com paciência. Foi o quanto que Davi esperou com paciência. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Deus ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então que você venha esperar. E eu quero voltar para a mensagem para concluir, e em seguida contar um pouco do que Deus fez na minha vida. E a Bíblia diz que Eliseu, ele diz para aquela mulher: vai, pede para os teus vizinhos vasos emprestados, mas pede muitos vasos, não pede poucos vasos. Entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e começa a derramar o azeite. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção é que Eliseu manda essa mulher pedir vasos aos seus vizinhos. Eliseu, homem de Deus, profeta, a qual Deus levantou, a qual Deus derramou unção dobrada de Elias sobre a vida de Eliseu. Eliseu sabia, naquele momento, que aquela mulher tinha crédito com seus vizinhos. Mas o que me chama a atenção é se aquela mulher tinha crédito com seus vizinhos, então o porquê que seus vizinhos eles não ajudaram aquela mulher? Por que seus vizinhos não se levantaram em prol daquela mulher, aleluia, e ajudaram aquela mulher? Sabe por quê, irmão?
Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele não vai deixar ninguém fazer, porque Ele mesmo vai querer fazer. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Ele mesmo vai fazer. Talvez você esteja numa situação difícil como essa mulher se encontrava. Talvez você esteja numa situação difícil, aleluia, como essa mulher se encontrou. E muitos ao teu redor, muitos do teu lado, aleluia, não estão vendo, aleluia, a situação difícil que tu está passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é projeto de Deus para a tua vida. Deus, Ele vai se levantar uma hora ao teu favor, aleluia, e vai fazer aquilo que Ele mesmo quer fazer. O chamado que Ele tem para te entregar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher, ela entra, fecha a porta sobre ela e sobre os filhos dela. Aleluia. E começa a derramar azeite. E quando ela começa a derramar o azeite, irmão, o azeite começa a se multiplicar. O azeite começa a se multiplicar. E aonde não tinha nada, aleluia, Deus entra com providência. Aleluia. Talvez a tua vida espiritual não esteja essas coisas com Deus. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você começar a se derramar, a partir do momento que você começar a clamar a Deus, aleluia, Ele vai ouvir o teu clamor, aleluia. E o azeite que tem daqui a pouco na tua vida vai começar a se multiplicar. Talvez não esteja acontecendo nada na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque você não tem clamado, você tem somente orado, aleluia. Talvez falta clamar, talvez falta se humilhar mais aos pés do Senhor, para a providência dele chegar na tua vida. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas falta você clamar. Irmão Leandro, eu venho orando há tanto tempo, aleluia, pela vida do meu filho que está na droga, pela vida do meu marido que está no álcool, e Deus não tem ouvido, louvado seja Deus, porque talvez Deus esteja querendo mais clamor da tua parte. Talvez Deus esteja querendo mais humilhação da tua parte. Talvez esteja querendo mais, aleluia, derramamento, aleluia, da tua parte, louvado seja Deus. Se derrama aos pés dele. Começa, aleluia, a clamar aos pés dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que talvez ele entre com providência, talvez não, ele vai entrar com providência na tua vida, aleluia. E a Bíblia diz que Deus entra com providência na vida daquela mulher, aleluia. E ela volta até a casa de Eliseu e diz: Eliseu, o azeite se multiplicou, aleluia. Aquilo que tu tem mandado eu fazer, eu fiz, da vontade de Deus, e o azeite tem se multiplicado. E agora o que eu faço? Vai lá, entra na tua, vai lá, volta, paga a tua dívida quando aquele homem chegar, paga a tua dívida e tu e teus filhos e vende o resto. O que Eliseu estava querendo dizer naquele momento para aquela mulher era: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e aquilo que Deus te deu nele, o inimigo não vai tomar. Aquilo que Deus te deu, os filhos a qual Deus te deu, ele não vai tomar, louvado seja Deus. Talvez o credor na tua vida, mulher, talvez o credor na tua vida, varoa, talvez o credor que tem se levantado na tua vida, varão, aleluia, que queira estar tomando os teus filhos, louvado seja Deus, seja o álcool, seja a droga, aleluia. Talvez os teus filhos, aleluia, estejam ainda no mundo, louvado seja Deus, e por muito tempo tu vem clamando, tu vem pedindo a Deus, aleluia, e a sociedade vem dizendo, aleluia, que vai morrer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os teus filhos vão morrer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus, ele não vai tomar aquilo que Deus te deu. Eu já disse aqui e vou dizer de novo, mais uma vez pro teu coração: a promessa de Deus sobre a tua vida, ela não cai por terra, aleluia. O que cai por terra, aleluia, são maldição lançada contra a tua vida. O que cai por terra, louvado seja Deus, são a obra de macumbaria que o inimigo tem feito sobre a tua vida, tem lançado contra a tua casa. Isso sim cai por terra. Mas a promessa que Deus te deu, a promessa que Ele te prometeu, não cai por terra. Sabe por quê? Porque quem te prometeu foi Deus, quem te chamou foi Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a obra ainda é dele. A minha Bíblia diz que a obra ainda é dele, o poder ainda é dele. Toda honra e toda glória seja dada a ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra que eu tenho para o teu coração. A palavra que eu tenho para o teu coração é essa: que Deus, ele não vai tomar aquilo que Deus te deu. O inimigo não vai tomar aquilo que Deus te deu. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.